também sabia suportar tudo isso, irmão, porque ele era o Filho de Deus, a Lavacandarábia. E a Bíblia diz que agora ele chega para aquele jovem e diz: bom é Deus, meu jovem. Mas o jovem diz: eu quero saber o que fazer para herdar a vida eterna. Aí Jesus pergunta para ele assim: guarda os mandamentos. Então aqui está o princípio de você chegar na vida eterna. Jesus disse: guarda os mandamentos. Aí o jovem disse: Senhor, eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Ou seja, ele era um jovem religioso, ele é um jovem que praticava a lei, que praticava a palavra de Deus. E aí Jesus disse: olha, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não farás falso testemunho, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, amarás a Deus sobre todas as coisas. E ele diz mais: honra o teu pai e a tua mãe. Ou seja, e aquele jovem disse: Senhor, bom mestre, Jesus Cristo, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Irmão, esse jovem ele tinha tudo para ser salvo. Esse jovem ele tinha tudo para morar no céu. Por quê? Porque ele guardava os mandamentos, porque ele estava dentro do que Jesus estava ensinando. Mas a Bíblia diz que faltava uma coisa para esse jovem. Irmão, ser religioso, estar no culto todo dia, estar na igreja todo dia é bom, é ótimo, é maravilhoso você sentir a presença de Deus, você poder estar glorificando a Deus, louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor. Isso é maravilha, irmão, mas isso não garante a tua salvação. O que garante a tua salvação é você entregar a sua vida para Jesus. É você viver uma vida de honestidade, uma vida de santidade. É você viver uma vida segundo a vontade de Deus. É você viver uma vida segundo a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus nessa noite diz para você? Temos que ser obedientes à palavra de Deus, irmão. E aquele jovem rico, ele guardava a palavra de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus disse: olha, tudo bem, tudo isso que você fez é bom, é maravilhoso, mas te falta alguma coisa. Nossa, irmão, eu acredito que aquele jovem tomou um susto. Aquele jovem pensou: mas me falta o quê? Se eu guardo os mandamentos, se eu amo a Deus, se eu dizimo, se eu oferto, se eu vou no culto, o que é que me falta? Jesus disse: olha, pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres e me segue. Os irmãos prestou atenção aqui? O que é? Os irmãos prestou atenção aqui? O que é que estava impedindo aquele jovem de ser salvo? Era a riqueza, eram os bens materiais. Por que, irmão, a riqueza estava impedindo aquele jovem de ser salvo? Porque ele era apegado às coisas materiais. A riqueza, irmão, é uma bênção que Deus permite que o homem tenha na terra, mas o homem tem que saber aproveitar. O homem não pode colocar isso acima de Deus, não pode colocar isso acima do culto a Deus. O homem não pode colocar isso, irmão, acima de estar na casa de Deus. Quando o homem coloca o dinheiro, a riqueza, a prosperidade acima das coisas de Deus, ele vai se afastando de Deus. Ele vai perder a comunhão com Deus. Por quê? Porque para ele, o Deus dele está sendo a riqueza, está sendo o que ele tem, e não o Deus Todo-Poderoso. Aí Jesus olha para aquele jovem e diz: olha, pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres e me segue. Jesus queria que aquele jovem fosse um discípulo dele. Jesus não queria que aquele jovem fosse apenas mais um que entra na igreja. Jesus não queria que aquele jovem fosse apenas mais um que bate palma na igreja, não. Jesus queria que ele fosse um discípulo, que ele fosse um apóstolo, que ele fosse um seguidor de Cristo, que ele fosse aquele que levasse a cruz, aleluia. Então Jesus disse: vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Preste atenção, irmão, na palavra, que a Bíblia vai dizer que quando Jesus falou isso para o jovem, aquele jovem que estava tão alegre conversando com Jesus até então, porque guardava os mandamentos, a Bíblia diz que aquele jovem ficou triste. A Bíblia diz que aquele jovem ficou triste, irmão, quando Jesus mandou ele vender tudo e dar para os pobres. Por quê? Porque aquele jovem estava apegado nos bens materiais, ele estava apegado nas coisas da terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh glória, oh glória. Vamos ler aqui, irmão, a palavra de Deus nessa noite, versículo 20 e 21. Vamos ver o que Jesus falou para o jovem rico. Mateus 19, 20 e 21. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Ou seja, era um homem, um jovem que nasceu na igreja, guardava os mandamentos, mas não obedecia, não amava o próximo. Tudo isso tenho feito desde a minha mocidade, né? Aí Jesus disse: vai, vende tudo que tens e dá para os pobres, e terás um tesouro do céu, e vem e segue.
Versículo 20. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou triste, porque possuía muitas propriedades. Então, querido, chega uma pessoa aqui na igreja que ele acha que ele tem muita riqueza, tem um carro bom, uma BMW, ele tem o carro importado do ano. Então ele acha assim que aquela riqueza está superior a Deus. Ele acha que aquela riqueza está superior ao irmão que é humilde, à irmã que é humilde, que está sentada no mesmo banco que ele. Então ele diz: não, eu tenho que ter uma postura, eu tenho que ser atendido primeiro, você tem que orar por mim, porque eu estou. Não, irmão, aqui na casa de Deus todo mundo é igual. Jesus disse que o maior tem que servir o menor. Jesus disse que quer ser grande no meu reino, então serve o teu irmão. Então Jesus disse para aquele jovem rico: olha, vende tudo e me serve. Ele ficou triste, irmão, porque ele estava apegado à riqueza, irmão. Quantas pessoas ricas nesse momento, irmão, que entra ali na igreja e ouve uma mensagem dessa, ela volta para casa triste, porque ele disse: eu vou fazer isso, não, porque ele está apegado às coisas materiais, irmão. A Bíblia diz: o que darei ao homem ganhar a vida toda e perder a salvação? Ganhar o mundo todo e perder a salvação. A Bíblia diz o que adianta o homem conquistar o mundo todo, e quando Jesus pedir a alma dele foi para a perdição? O que adianta conquistar tudo nesse mundo, mas não ter Jesus no coração, não ter a salvação, não ter a esperança da vida eterna? Hoje eu estava conversando com alguém no trabalho de evangelismo, algumas pessoas ali contando um testemunho. Um homem contou um testemunho verídico que Deus deu 3 livramentos para ele. Deus curou ele de pedras renais no rim, porque ele desafiou a Deus dizendo assim: eu nunca